Olá, boa noite. O Ponto de Conexão ao vivo está no ar pela Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico com vocês até às 10h30 da noite. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o início da propaganda eleitoral para as eleições de 2026. O programa vai analisar as regras, os limites e os desafios desta nova etapa da disputa eleitoral. A campanha eleitoral ganha espaço no rádio, na televisão, nas ruas e na internet. A partir de 16 de agosto, candidatos e partidos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral, enquanto o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa em 28 de agosto. O programa de hoje discute as regras da propaganda, o poder da comunicação na decisão do eleitor, o papel do rádio e da televisão diante das redes sociais e os cuidados necessários para identificar desinformação, manipulações e promessas de campanha. Vamos entender como a propaganda pode influenciar o voto e qual deve ser o papel do eleitor na avaliação das mensagens apresentadas durante a corrida eleitoral. O Ponto de Conexão está no ar. E antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu lembro que você assiste a nossa programação no canal 55.1 da TV Aberta e no canal 511 da Claro TV. Você também pode acompanhar tudo ao vivo pelo YouTube em @canal Rede RS. E se quiser, ainda pode deixar o seu comentário no nosso chat da transmissão. Agora é hora de conhecer os convidados desta noite. Estão comigo aqui no estúdio Paula Coutinho, jornalista e editora de política do Jornal do Comércio. Boa noite, Paula. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Irene. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar desse momento em companhia dos nossos espectadores, virtuais também. Sempre bom a gente falar da campanha, Muita que é o expectativa, nosso foco. né? Exatamente. Agora, domingo, tudo começa, o pessoal já vai começar a perceber nas ruas essa movimentação da campanha eleitoral e pela internet também, que é um grande flanco aí de ação, de expectativa. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Também está conosco aqui o Roberto Schmidt, que é publicitário e cientista político, já esteve aqui conosco outras vezes. Roberto, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa noite. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, em boa companhia. Vai ser divertido. A campanha já começou. Aliás, a campanha, antes de começar, já tem aí vários BOs registrados, né? Começou bem. Já tem bastante diversão pra gente, então a campanha já começou. Bom, a campanha não para, né? A pessoa se elege, no dia seguinte começa a campanha de reeleição. Já começa a trabalhar bem. Agora começa oficialmente, então, no domingo, dia 16, e depois, dia 28, aí teremos o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. Paula, qual é a expectativa para a campanha desse ano? Nós vamos ter aí algumas novidades, né? Sempre temos, mudanças de regras da justiça eleitoral, sempre temos aí algumas novas regras, enfim, mudanças, e esse ano teremos provavelmente uma presença muito marcante aí da inteligência artificial, né? Sem dúvida, Irineu, Roberto, bom também estar dividindo contigo esse momento. Com certeza vai ser uma contribuição muito interessante, porque eu sei que o Roberto traz aí um viés bastante curioso, assim, que o público vai poder identificar, e a gente chama a atenção para a questão da inteligência artificial, que tu bem colocaste, Irineu. Realmente é um tema de muita preocupação da própria Justiça Eleitoral, porque a própria Justiça Eleitoral está se vendo desafiada, a lidar com essa questão também, que é contemporânea e que faz parte também das campanhas, tanto que não é proibido se utilizar a inteligência artificial. Mas é requisito básico de que isso seja informado, para que o eleitor tenha consciência, A inteligência artificial no sentido positivo do uso da inteligência artificial, mas ainda assim ela precisa ser informada. O que não pode de jeito nenhum, é a desinformação, fake news, que a Justiça já vinha trabalhando em outras edições, em outras eleições, já era tema de debate, mas a questão da IA entra agora com muita força e também um tema ainda muito desconhecido, A própria Justiça Eleitoral
está se apropriando disso, né? Como tu disseste, a cada eleição saem as novas resoluções, né? Que são aqueles dogmas, né? As normativas básicas, né? Já trabalhando uma adequação também aos tempos, né? Porque a legislação ela é viva também, né? Ela tem que acompanhar. Vai a reboque dos avanços tecnológicos. Né? A lei vai sempre atrás tentando acompanhar os avanços tecnológicos e se adaptar e se ajustar a eles. Mas eu queria apresentar também, que passa a participar conosco a partir de agora do nosso programa, eu queria apresentar, participa de forma virtual, a Marília Medeiros Piantá, que é jornalista, bacharel em Direito e assessora técnica dos desembargadores eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Boa noite, Marília, seja também muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu, prazer aqui conversar com você. Estava ouvindo agora o que vocês estavam comentando em relação à questão da inteligência artificial e tudo mais. Amanhã, encerrando-se o prazo dos pedidos de registro de candidatura e domingo as campanhas estão oficialmente nas ruas. Embora que lá no tribunal a gente já há muito tempo já estamos recebendo muitas representações pela famosa propaganda eleitoral antecipada. Antecipada. O pessoal às vezes queima a largada aí, né? Queima a largada e aí depois vai ter que se entender com a justiça eleitoral. Mas, Roberto, como é que vocês veem também, como é que os cientistas políticos veem essa eleição desse ano? Vai ser uma eleição muito importante, a gente tem aí, ainda continua, o cenário político ainda continua muito polarizado, né? Bastante polarizado. E provavelmente vamos ter uma campanha bastante disputada em nível de presidencial, né? Mas também as majoritárias, né? Governadores, enfim, todos os níveis. Sim, a gente vai ser uma campanha bastante disputada, vai ser uma campanha em que essa polarização começa a aparecer melhor o que ela gera, né? Todos os problemas acarretados por essa polarização. Então a gente tem um descrédito das instituições, a gente tem vai ter uma abstenção gigantesca, é uma grande previsão de uma abstenção que a gente não teve ainda. Então assim, a gente vai ter... mesmo, a expectativa é de muita abstenção. Sim, nós tivemos aqui na última eleição municipal, nós tivemos uma abstenção aí de mais de 30%. A gente vai continuar tendo abstenção absurda, porque a polarização, o que faz... As pessoas olham essa briga toda e fulano é ruim, ciclano é ruim, quem é que eu voto? Quem não se identifica com um lado nem com o outro. E aí o que acontece? A pessoa começa a desacreditar, começa a achar, cara, para que eu vou votar? E a gente começa a aparecer muito eleitor antissistema. E aí o eleitor antissistema ele se radicaliza para um lado para o outro e a gente começa a entender os reflexos dessa polarização. E a gente não vê muita saída para isso. Tem um ponto interessante, e aí pensando assim na eleição presidencial, que a esquerda toda está num bloco só. A direita está mais rachada. E a gente começa já a ver dentro da direita, e a direita polariza muito, eles começando a discutir entre eles, né? Então o Renan jogando muito contra o Flávio Bolsonaro devolvendo. Então isso tudo está gerando um clima também ruim para um lado. Então vai ser interessante observar o modus operandi das campanhas, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes e assim, quando a gente começa a eleição, a gente pensar, né? A gente tem um sistema eleitoral que nos permite várias coisas, né? A gente tem eleições majoritárias. Sim. E temos eleições proporcionais, né? E aí, assim, é importante a gente esclarecer o eleitor isso, né? Porque assim, o que é o proporcional? Como é que isso funciona? Né? Como é que funciona? Por que um é majoritário, por que outro é proporcional? Acho que tem coisas que são importantes que a gente tem que trazer para o eleitor para ele entender isso. E tem um ponto importantíssimo, que as proporcionais elas vão refletir na próxima eleição majoritária. Sim. Por quê? Porque a partir do resultado das eleições proporcionais, quantos deputados federais, estaduais, senadores tiver, a gente vai ter o tamanho do fundo eleitoral e do fundo partidário. Sim. E aí a gente vai ter uma influência na próxima eleição. Então, assim, são eleições muito importantes. O deputado, além de ter a importância que tem um deputado, ele também tem a importância de ajudar a definir a majoritária para a próxima eleição.
Sim. Então, assim, é uma eleição bastante importante. E a próxima eleição, a gente já não vai ter mais Lula, provavelmente. Uhum. Então, assim, tem vários interesses e jogos acontecendo. Vai mudar a partir de 2030. Tem vários movimentos acontecendo no tabuleiro que vão nos levar para alguns desfechos, né? Uhum. Eu acho importante a gente trazer isso, né? O teu voto hoje, o voto de deputado, hoje, ele pode garantir ali na frente. Então, ele tem uma importância, uma importância velada do voto, além da representação parlamentar, por óbvio, mas também tem essa representação que vai refletir ali na frente. Outro dia eu li em algum lugar que hoje, para alguns partidos, assim, a disputa mais importante é justamente a do Congresso, né? A de ocupar espaço no Congresso, né? Talvez mais até do que a majoritária. Por que isso? Por que está todo mundo tão focado nessa questão do Congresso? Um congresso, né? O Roberto pode falar com mais propriedade, né? Com a teoria. Eu vou dar a nossa experiência da abordagem, né, jornalística e do que a gente acompanha, né? É a interlocução, né, do governo. É ali que ele enfrenta a oposição. Então, tem uma Assembleia Legislativa, né, para um governo de Estado. Né? Pode ter votar uma Câmara. Novas regras, verbas, distribuição de... Isso, e o desgaste do governo, né? O tanto que ele enfrenta, né, de oposição, isso também interfere na qualidade da implementação da política daquela gestão, não? Então, para além da questão financeira, que é importantíssima hoje, né? Muitas vezes as coligações, elas se dão pensando no aporte financeiro que eles vão dispor para fazer a campanha, que a gente sabe que a campanha assumiu uma proporção é fundamental. Hoje em dia o poder econômico, ele dita muito, né, Roberto, a eleição. Então tem esses dois aspectos, né, o poder econômico e o poder de articulação política, né, porque um governo que não consegue implementar suas políticas porque tem um enfrentamento muito grande, né, de uma oposição muito forte, seja no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas, ele também tem dificuldade, né, para depois buscar uma reeleição, ele já entra desgastado. Não vai né? conseguir governar como gostaria, né? O nosso presidencialismo de coalizão, né, essa coisa toda que o presidente tem que saber lidar com o Congresso, com o Senado, e nem sempre é fácil, né? Marília, você falou que, eu fiquei curioso, você falou que já antes mesmo do início da campanha já existem aí várias representações, né, de partidos. O que tem aparecido assim como reclamação mais frequente, queixas mais frequentes? Principalmente a propaganda eleitoral negativa, que seria, né, pelo não voto em determinado candidato, e mesmo aquela propaganda que a pessoa extrapola, né, o permitido pela legislação, e veja, são muitas condutas que são permitidas, né? Até apoio político é permitido como uma conduta lícita, né? Regular. Mas o problema são também as questões de fatos sabidamente inverídicos, e aí que eu já entro também, se eu puder já falar um pouco sobre isso, né? Que a questão do eleitor, a Justiça Eleitoral está muito preocupada, né, em relação a tanto a inteligência artificial, como a inteligência artificial com a desinformação, porque, vejam, cada eleição é um desafio novo para a Justiça Eleitoral correr atrás, né? Sim. Para poder normatizar, e até a Paula falava, né, a questão das resoluções. Desde a eleição de 2020, o TSE ditou resoluções perenes. E eles simplesmente, a cada eleição, são apenas alterados alguns dispositivos para atualizar, até em função da própria dinâmica da vida, a dinâmica dos fatos. Sim. É isso pelo poder normativo que a Justiça Eleitoral tem. E a questão da desinformação, é uma questão que já vem, né, desde 2018, e agora reforçada com a questão da inteligência artificial, que está permitida, como a Paula referiu,
desde que seja informado que aquele conteúdo está sendo, naquele conteúdo está sendo usado a inteligência artificial. Não são permitidas as deepfakes, que são aquelas criações de situações com pessoas reais que não aconteceram, né? Fatos que não aconteceram. Isso é a tônica do fato sabidamente verídico. Também tem aparecido nessas representações a questão de ofensas à honra dos candidatos, dos pré-candidatos, que também são o princípio constitucional. Ao mesmo tempo que se tem a liberdade de manifestação, tem a liberdade de expressão, ela não é absoluta, como nenhum direito é absoluto. Então, ela encontra limites na honra dos candidatos e também a honra das pessoas que estão envolvidas no pleito, os players, sim. E também o fato sabidamente inverídico. E o que eu reforçaria também, né, a preocupação da Justiça Eleitoral, do eleitor sempre ter muito cuidado. É uma eleição que os eleitores têm muito cuidado, porque hoje quase a gente não consegue, muitas vezes, distinguir um vídeo se é real ou se é falso. Sim. Eu acho que isso acontece na nossa vida, no dia a dia. E, então, o cuidado de procurar ver se realmente aquela informação, aquele fato aconteceu, para que não compartilhe uma informação falsa. E aí entra a normativa da Justiça Eleitoral, que veda esse tipo de compartilhamento. Também temos recebido representações envolvendo a questão de pesquisas eleitorais, também é um outro tema bem importante. Eu sempre ressalto, porque o eleitor que desavisadamente compartilhar uma pesquisa que não esteja registrada, a multa começa em R$53 mil. R$53.205. E vejam, é muito fácil acontecer isso. Sim. Porque o eleitor vê aquela pesquisa, olha, o meu candidato está na frente e eu vou compartilhar. Sai compartilhando, mas vai ser alcançado pela lei, né? Sim. Mas sabe que tem uma coisa que eu acho... grande influência das pesquisas. Sabe que eu acho que tem uma coisa que eu acho importante nesse momento polarizado, é que as pessoas, eu já falei isso uma vez aqui, eu repito, novamente, que eu acho que é pertinente ao debate. As pessoas querem acreditar. Esse é para mim, a grande questão. As pessoas querem acreditar. Tal do viés de Está na cara que aquilo ali é uma fake news. Está na cara, é evidente. A pessoa sabe. Ela sabe. Como é que ela sabe? Mas ela quer acreditar naquilo e ela compartilha antes de qualquer coisa, porque aquilo seria tão bom que fosse que eu quero compartilhar, e aí ela compartilha. Por isso que assim, eu acho que se eu pudesse falar para qualquer eleitor hoje, para essa eleição, isso aqui tá bom demais para ti, isso aqui responde muito aquilo que tu quer que seja verdade, duvida. A verdade, o real não é tão perfeito quanto as pessoas acham, sabe? É o tal do viés de confirmação, né, Roberta? A pessoa acredita em determinada coisa, o algoritmo já entrega para ela aquilo que ela gostaria de ler, né? E a pessoa diz, olha aí, ó, eu tenho razão, viu? Olha aqui, ó. Estão me dando razão. E aí sai compartilhando alucinadamente. E a bolha tá fechada. Vai reproduzir, vai... E é impossível, porque assim, quando a bolha fecha, tu não ouve mais o outro. Então assim, se eu tenho uma opinião e a Paula tem outra opinião, e a gente está cada um numa bolha, eu não vou ouvir ela, porque ela não repete o que eu quero ouvir. Sim. Então a Paula pode estar errada. É impossível que ela esteja certa. Sim. Porque a minha confirmação me diz que não. Não tem espaço para o contraditório, né? É uma verdade absoluta. É assustador. E isso me contam algumas pessoas dos bastidores de Brasília, que
a grande discussão não é no plenário, é no café atrás. E o café está esvaziado. O café esvaziou, porque as pessoas não querem mais ter o contato. Isso. E aí isso complica completamente a democracia, né? A gente até conversava aqui antes do programa sobre isso, a dificuldade que nós, jornalistas, né, Paulo, estamos encontrando hoje para realizar debates, para trazer pessoas para debater qualquer assunto, né? Porque ninguém quer debater com ninguém, entende? As pessoas têm divergências claras, elas são conhecidas, suas posições divergentes são conhecidas, mas quando chega diante de uma câmera de televisão, enfim, ou de um público e tem de fazer um debate, ninguém quer debater. Não, eu não vou nessa discussão, não quero entrar nessa discussão. E aí fica isso, cada um fechado na sua bolha. Eu acho que também os debates, eles, não sei se vocês concordam, eles perderam um pouco também da sua eficácia mesmo, né? Porque acaba que não é um debate. Idealmente, né, teríamos um debate de ideias, mas não vira, antes de qualquer coisa, um ataque ao adversário. Então, a gente tem recebido, nós estamos fazendo sabatinas, a gente não está fazendo ali no Jornal do Comércio debates, porque a gente sente que isso esvazia a proposição de ideias, né? E acaba virando uma troca de ataques e que, por vezes, acaba estimulando ainda essa polarização que a gente, né, acho que todos concordamos, ela é nociva para que as ideias possam, né, emergir, né? Acaba que vira uma troca de ataques, muitas vezes gratuitos, assim, já nem o pessoal vai para uma luta livre, assim, né? Vale tudo. E, claro, com aquelas, né, com o mínimo de regramento dos debates, né, com direito à réplica, tréplica, direito de resposta, eventualmente, né? Mas nós optamos, e alguns candidatos, a gente já está começando a receber alguns, comentam isso, que eles também têm tido resistência para atender todos os debates, que eles recebem inúmeros convites para debates, sejam os de emissora, né, que eles acabam contemplando, porque também sabem que tem um alcance, mas debates de entidades, se eles forem atender a todos, realmente, né, é uma enormidade de convites, e pela ineficiência dessa fórmula, talvez a gente tenha que pensar uma outra estratégia, né, de conseguir trazer as propostas. Por isso que optamos por fazer uma sabatina, né, que é uma conversa individual para que cada um seja, né, provocado também, né, não só para apresentar, mas para eventualmente trazer algum contraditório e poder tentar contribuir um pouco mais, porque eu acho que a polarização, e eu não sei, o Roberto estava comentando, né, eu tenho a sensação de que talvez, não sei se eu estou sendo otimista demais, a gente talvez tenha nessa eleição um pouco menos dessa polarização, porque eu acho que os próprios políticos, as próprias equipes de campanha já têm observado que essa foi uma estratégia que já está meio em fase de esgotamento, assim, né? Uma certa saturação, né? Exato. Uma certa saturação. Sobre debate, é uma coisa interessante, quando eu andei vendo alguns debates, é engraçado porque eu simulando um candidato, o Irineu me faz a pergunta, eu respondo para a Câmara. Eu não respondo para o Irineu, eu respondo para a Câmara e eu falo com o meu assessor que está ali me gravando. Eu não estou respondendo para o Irineu sobre hipótese alguma. E muitas vezes nem respondeu a pergunta, isso, né? Não é nem o mesmo tema. Pergunta sobre feijão, responde sobre sorvete. Mas isso é estratégia Maluf. Isso aí já não é novo. Isso é muito velho. Me pergunta eu respondo o que eu quero. Mas bons tempos desses debates, né? Da década de 80, 90. Era interessante, mas eles não estão mais falando com o opositor, não estão falando com quem está coordenando. Eles estão falando com o seu público. É um palanque para ter um corte para o seu público. Isso. O pessoal já está pensando no corte, o pessoal do marketing político já está trabalhando aquela imagem, aquele corte, e é isso, e se resume a isso. Agora, eu acho também uma questão que eu queria levantar aqui com você, já que nesse bloco a gente está explorando bastante essa questão aí das deepfakes e da inteligência artificial. A inteligência artificial também pode ser uma aliada do eleitor, né? Por exemplo, a gente aqui está falando todos os riscos e malefícios, mas, por exemplo, eu posso ir lá no ChatGPT e pesquisar a vida do candidato, né? Eu posso perguntar para ele como é que é a história dele, se ele esteve envolvido em algum escândalo, em alguma falcatrua. Né? Também eu posso usar a meu favor a inteligência artificial. O ChatGPT vai te dizer, que boa ideia é essa, Irineu? Vamos fazer esse... Ele também tem um módulo bajulador. Ele te faz te manter lá. Puxa saco. A única ferramenta que eu sugeriria de inteligência artificial para o eleitor hoje pega o plano de governo do candidato,
Baixa o PDF, está disponível o PDF, baixa o PDF, bota no notebook LM. Que ele só vai pesquisar dentro daquele plano de governo. Sim. Ele não vai buscar na internet, ele não vai fazer uma varredura e não vai estar buscando te agradar. Ele vai te responder coisas a partir daquele plano de governo. Eu acho que isso é uma coisa... Ele vai fazer uma análise, tipo uma inconsistências, inverdades. Tu pode perguntar, esse candidato, o que ele vai sugerir para a educação? Ele vai te fazer um resumo, ele vai trazer algumas coisas que estão dentro do plano de governo. Se o candidato entregou o plano de governo. Mas tem que entregar, né, Marília? Alguma coisa tem que entregar, tem né? Tem que ter um plano, nem que seja feito pelo ChatGPT, mas tem que entregar um plano. E também, eu só gostaria também, só a título também de informação, que a partir de amanhã, domingo, provavelmente, porque amanhã até às 19 horas ainda o tribunal está recebendo os pedidos de registro. No próprio site do TSE, no Divulga Candidaturas, né? Ali tem todos os candidatos, com todas as informações, todos os bens declarados, a questão do plano de governo para os majoritários, então, tudo pode ser pesquisado ali no site do TSE, que é bem rico em relação à questão também para eventuais, eu já fazendo também uma divulgação de utilidade pública, claro. Que a partir do dia 16 de agosto agora vai também estar disponível o Pardal, para serem feitas eventuais denúncias de irregularidades na propaganda. E a propaganda, eu estava agora até olhando a questão da propaganda eleitoral em si. Eu lembro quando eu entrei na Justiça Eleitoral, já faz um tempinho, e ainda existia pintura em muro. Os cavaletes, Marília, lembra? Cavaletes. Voavam para dentro do dilúvio, né? Porque dava uma ventania, já tudo se desestruturava, poluindo o dilúvio. E vejam só, vejam que situação, porque hoje foi quase 5 bilhões de fundo foi distribuído pelo TSE, né? Enfim, fundo eleitoral. E desde que começaram essas alterações legislativas, porque desde 2006, por exemplo, foi o ano que terminaram os outdoors. Depois, a propaganda de rua mesmo, a pintura em muro, cavaletes. Cada processo eleitoral era reduzido cada vez mais os meios de propaganda. Tanto que hoje os meios de propaganda de rua quase não existem. Ou são as bandeiras, e agora tem aquele outro tipo de bandeira que acabou sendo permitida, o wind banner. Eu lembro quando apareceu que só era permitida a bandeira, e aí podia ou não podia, no fim agora tranquilo que está permitido. Então são as bandeiras, mesas de distribuição, adesivos em carros, né, eventualmente, também. Perfurite. Mas vejam, todas essas alterações legislativas tinham por objetivo baratear as campanhas. E, contraditoriamente, nós temos aí 5 bilhões para as campanhas eleitorais. Então, realmente, eu não entendo. E é um baratear, né, Marília, que eu acho que o grande propósito era no sentido de democratizar, né, para que desse mais igualdade para as candidaturas, né, poder dar oportunidade para aqueles candidatos que não têm uma estrutura financeira, né, tão sustentável, né, e isso acabou que reproduziam as mesmas situações de privilégio, né, acho que não mudou muito, eu não sei, mas acredito que pela Justiça Eleitoral, vocês também tenham essa percepção. Acho que vocês também, né? A gente não tem uma renovação, um acesso... As campanhas são muito caras, né? As campanhas são realmente muito, muito caras. E assim, eu não vou me lembrar exatamente o endereço da internet, por favor, depois me complementa, Marília. Depois de terminada a eleição, a gente tem a transparência toda, que a gente vê todos os gastos de cada candidato. A prestação de contas. Toda aquela prestação de contas que é super importante. Então, assim, a gente vê que
as campanhas são muito caras, custam muito dinheiro. Campanha vitoriosa tem uma equipe muito grande, com muita gente envolvida. Hoje, pensar assim, uma majoritária de governo que não tenham 3 institutos de pesquisa contratados para aquela candidatura, ela já não larga bem. Né? Já começa assim. Aí tem uma equipe de produção, tem uma equipe de internet, uma equipe disso, uma equipe daquilo. É muita gente envolvida. E assim, aí eu, por exemplo, uma campanha majoritária, a última que eu participei de governador, a gente estava num prédio de 5 andares cheio de gente trabalhando o tempo todo nessa campanha. É muito dinheiro envolvido. A inteligência artificial, aí tem o lado positivo da inteligência artificial. A gente até agora falou a inteligência artificial, ela ajuda bastante. Ela contribui muito agora para equilibrar um pouco as forças, a produção de vídeo. E tem muita coisa muito boa acontecendo. Agora, vale a pena. A gente tinha muita gente envolvida com televisão, rádio e o material impresso. Né? E tudo isso... Bom, televisão, rádio continua, os impressos diminuíram, mas aí ganhou um protagonismo muito grande, assumiu um protagonismo muito grande a internet, né? E principalmente as redes sociais, né? Então hoje tem muita gente trabalhando para isso. E vocês lembram dos comícios, né? Que era aquela grande mobilização humana, né? Que a gente via a campanha nas ruas. Isso também, né? Os comícios... Acabou o show nacional. Não pode mais a contratação de artistas. O não pode. Por falar em não pode... Infelizmente, né? Exato. Pelo menos tinha alguma coisa divertida aí, né? Eu gostava de showbiz. O showbiz tinha uma certa... uma pegada divertida aí. Bom, agora são 21h41, a gente vai ter que fazer um intervalo aqui, mas no próximo bloco a gente vai continuar falando, temos vários pontos para levantar aqui, e vamos continuar ainda falando um pouco mais da tecnologia aí aplicada à campanha eleitoral, das tecnologias novas. Nós, em seguida, continuamos falando sobre a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral que começa neste domingo, 16 de agosto. A partir desta data, candidatos e partidos poderão começar a apresentar as suas propostas ao eleitor. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão e estamos dando continuidade à nossa conversa sobre a corrida eleitoral 2026. Já estamos em contagem regressiva para o início da propaganda eleitoral, que começa neste domingo, 16 de agosto, e reunimos aqui os nossos convidados para fazer uma análise desse período. Estão participando do programa hoje aqui conosco a Paula Coutinho, jornalista e editora de política do Jornal do Comércio, Roberto Schmidt, publicitário e cientista político, e de forma virtual participa conosco, está conosco esta noite, Marília Medeiros Piantá, que é jornalista, bacharel em Direito e assessora técnica dos desembargadores eleitorais do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Marília, todo ano nós temos modificações aí nas regras das eleições, muitas vezes para tentar acompanhar as novas tecnologias, como é o caso agora da IA. Para esse ano, Marília, quais são as principais alterações aí nas regras da campanha eleitoral? Rádio e televisão, por exemplo, houve alguma mudança significativa? Continua mais ou menos o que nós tínhamos? Internet, como é que vai ser a questão da campanha nas redes sociais? Pois então, em relação à rádio e TV, continuam aquelas vedações, principalmente a questão do tratamento privilegiado a candidato. Aí a diferença, né, o rádio e TV não pode, como são concessionários de serviço público, não podem, né, divulgar propaganda política. Enfim, o único tipo de propaganda é a propaganda eleitoral gratuita, que de gratuita não tem muita coisa, né? Mas se chama de propaganda eleitoral gratuita. Na internet, não houve muitas alterações, continua permitido o impulsionamento de candidaturas, só que o impulsionamento só pode impulsionamento do bem, como se diz, essa é a própria lei que estabeleceu que o impulsionamento só pode ser para beneficiar a candidatura. Eu não posso fazer impulsionamento de uma propaganda negativa, de uma crítica, eu não posso.
Isso até foi uma questão bem debatida lá no TSE em relação a isso. E importante também, assim, eu acho que para quem está, para o telespectador, é que a formação dessas resoluções e dessas alterações, ela tem a participação de toda a sociedade civil. Então, feitas audiências públicas no TSE, são aceitas, são abertas a possibilidade de que várias entidades participem, formulem proposições, formulem alterações. E a questão da inteligência artificial, como falávamos, que a questão da rotulagem, a rotulagem é a regra de ouro da questão da inteligência artificial. A vedação das deepfakes, também aumentou um pouco a questão da responsabilidade das plataformas, dos provedores também, em relação a determinados temas, da obrigação de serem retirados aqueles conteúdos do ar, que são temas específicos, questão de nudez, questão de violência política contra a mulher, que também ganhou agora uma maior atenção na legislação. E, basicamente, isso. A internet também, outra questão que o eleitor, e esses dias também me perguntavam, mas pode impulsionar a candidatura, fazer posicionamento de propaganda? Não. O eleitor não pode, pessoa natural não pode, é só o partido, coligação, candidato ou federação. É claro que permanece a questão da livre manifestação, pode fazer a sua manifestação política em relação a determinado candidato, a própria crítica ela é até bem-vinda, a democracia é feita também de crítica política. A questão toda é quando ela transborda o limite da crítica para a agressão pessoal, agressão em relação à honra do candidato, difamação, injúria, calúnia, que realmente isso aí a Justiça Eleitoral ela intervém. Mas, assim, a regra também de ouro para a interpretação da intervenção da Justiça Eleitoral é a intervenção mínima. Só naqueles excessos que a Justiça Eleitoral vai agir. Porque o debate tem que ser feito no povo, tem que ser feito pelos próprios candidatos, como falavam antes, a questão dos debates. Infelizmente, hoje, os debates são quase que uma arena de disputa, de briga, sem proposituras, sem uma propaganda propositiva, do que realmente pretende fazer no mandato eletivo. Exatamente. Então, Agora, exatamente. Agora, vocês acham que o tempo de televisão e rádio ainda tem o mesmo peso que tinha em eleições anteriores, ou ele perdeu espaço diante do crescimento aí da importância das redes sociais? Vai ter ainda partidos faziam coligações, vários acordos, enfim, para poder ganhar mais tempo no rádio e na televisão. Já não ouve falar tanto isso. Tem ainda, né, Paula? Mas não é eu tanto. acho que ainda tem uma relevância, até porque o rádio e a televisão, querendo ou não, ainda são os meios mais abrangentes, né? Mais de massa mesmo, acabam sendo mais democráticos, né? A gente sabe que tem lugares que não tem uma geladeira, mas tem uma televisão, né? Então, esse senso ainda, ele, né, dá muito alcance, né, para as TVs e para as rádios. E talvez para aquele público que tem um pouco menos de intimidade com a tecnologia, que ainda é um público grande, né? E talvez seja importante nesse sentido, de alcançar esse público. E tem um outro aspecto que aí a gente toca na questão que o Roberto tinha falado no início, né? Da abstenção e do desinteresse pelas eleições, que é o envelhecimento do eleitorado. O Rio Grande do Sul, especialmente, né? Os dados divulgados pelo próprio TRE, e a Marília pode me confirmar, tem um aumento, né, da população de 60 anos
para além de 60 anos, e ainda assim a gente sabe que a partir de 70 anos o voto é facultativo. Então, essas pessoas, né, que não têm alcance aos meios digitais, né, já não tem essa familiaridade, talvez a rádio e a TV sejam os meios, né, mais facilitadores, digamos assim, para conhecer as propostas dos candidatos. Então, acho que tem um papel, mas concordo que realmente cada vez menos importante, assim, em relação à prevalência dessas outras mídias, né, desses outros espaços, assim, de tecnologia. Mas eu acho que tem um ponto aqui. Tem uma pesquisa do IBESP de 2024-25 que fala que as pessoas confiam muito mais no meio televisão do que no meio internet. Sim. As pessoas já entenderam que o que está na internet tem muita fake news, na televisão não chega tanta fake news. Então, o que está no ar na televisão, e a gente fica focado naqueles 10 minutinhos do horário eleitoral. Aquele lá, para quem está fazendo campanha política, ok, tem que ser feito. Mas o que importa são as inserções, que são os pequenos comerciais durante toda a programação. Sim. Então, tu está lá assistindo o Jornal do Almoço, entra lá o comercial do Zuco, depois entra o comercial do Gabriel, depois entra o comercial do... Né? E assim, da Juliana. Sim. Do Marcelo Maranata. Falou os quatro principais com quatro representação na Câmara dos Deputados, que é o que a legislação determina, né? Isso, tá bom. Os quatro, eu esqueci. Então, assim... Foram todos citados, gente. Todos citados. Então, assim, entram essas inserções e a gente não dá nem tempo de trocar de canal. 30 segundos quando tu vai trocar. E aí eu assimilei. Então, assim, esses comerciais, eles são mais importantes. São efetivos, né? E são muito efetivos. Então, assim, a grande disputa pelo espaço de televisão não é nem o horário eleitoral, porque o horário eleitoral as pessoas fazem que nem novela. Assiste o primeiro, o segundo... Tá, aí eu vou lá assistir o penúltimo e o último, e daí eu vou ver o que aconteceu, como é que terminou a trama. Sim, sim. É esse o... mas os comerciais são onde as pessoas acreditam. O Roberto traz isso, realmente esse viés é bem importante da credibilidade, né, da legitimidade daquilo que está sendo apresentado, porque tem, acho que, dois avais aí importantes, que é o da emissora de comunicação, que as pessoas já entendem como um espaço realmente de mais credibilidade, e também um material que já passou pelo crivo da Justiça Eleitoral, né? Aquele material, ele não é um material que foi jogado, lançado assim, né, nas redes sociais, ou chegou por um WhatsApp, enfim, né, que nem poderia também. E aí eu tenho, para mim são dois pontos que para mim são importantes, que é os comerciais. E aí a gente tem a internet, a superfície da internet, que é que todo mundo, que a gente vê, todo mundo, tá tudo certinho, e tem a parte de baixo da internet que a gente não monitora. E aí vem os lugares mais estranhos que a gente pode imaginar. Eu entrevistei uma pessoa que tinha sido banida do Facebook. Eu perguntei, tá, mas o que tu postou para ser banido? Eu não posto nada. Mas o que tu fez? Eu comento. A pessoa comentava e aí fui ver os comentários, são os comentários mais absurdos do mundo. Por que tu falou isso? Porque a pessoa falou que o Lula é não sei o quê. Ele entrava lá e comentava nas postagens dos outros. Dos outros, e ele ia comentando até que banido. Então, assim, tem toda essa massa que a gente não monitora de internet, que ela é bastante, ela influencia muito. Sim, e ativa, né? E ativa. Sim, é uma gosma perigosa, assim, né? Porque ali a gente também muitas vezes não consegue nem identificar, né? É uma massa mesmo, é amorfa, assim. Então, eu acho que a própria justiça acaba tendo dificuldade também de pensar, né? E por isso também esse compromisso das plataformas, né? Para tentar auxiliar e ter algum comprometimento. E tem uma coisa que a Marília falou antes, sobre eu posso, pessoa Roberto, física, influenciar. O meu CPF eu não consigo porque a própria plataforma não me permite. Então, assim, mesmo que o eleitor resolva, não, eu vou lá botar uma grana, eu vou fazer. Não, porque tu tem que ter um tag, tem todo um momento que tu tem que fazer isso. Eu acho que a Marília falou sobre isso, né? Que é os impulsionamentos só podem ser feitos pelos partidos, né?
Inclusive até essa questão das plataformas hoje, agora todas as representações agora que a gente tem recebido e tem sido, porque só para mais ou menos assim esclarecer, né, para o eleitor como é que funciona o tribunal, ele hoje tem 3 juízes auxiliares que são encarregados de toda essa parte de direito de resposta, propaganda irregular, pesquisas irregulares, esses temas são responsabilidade dos juízes auxiliares. Eu assessoro uma das juízas auxiliares, a desembargadora Vânia, e lá no nosso gabinete, o gabinete da desembargadora, temos recebido várias representações que, por exemplo, algumas que não se sabe quem é o titular do perfil, quem publicou aquela postagem, quem fez aquela postagem, quem é o responsável. E eu me lembro já quando começou a internet. Internet de escada. Eu cheguei a pegar até o fax, era facsímile, né, que a gente fazia. Acho que todos pegamos, Marília, foi um privilégio seu. Clique RBS. O Orkut. Nossa. Agora eu fui para trás, né? Mas chegamos lá também. Eu lembro que era muito difícil fazer qualquer tipo de comunicação para essas plataformas. Era o Google, não se sabia onde era alguma coisa no outro lado do mundo, não tinha escritório, não se conseguia. E hoje o que a gente tem, também com o aumento e também com a questão de que não é possível se dizer que é uma terra sem lei, não se pode tudo na internet, não se pode tudo com base na liberdade de expressão. E então, hoje a gente tem conseguido, a Justiça Eleitoral tem conseguido, com a colaboração, eu faço questão até de dizer isso, tem sido bastante colaborativos, a Meta, temos enviado sempre, eles participam no processo como interessados, eles não são réus, isso tudo é uma construção. No início, eles eram demandados. Ficavam como réus. E hoje não, eles figuram como interessados e auxiliam a identificação desses perfis falsos para que se possa apurar a responsabilidade daqueles que fazem o mau uso das redes sociais. Então, hoje nós temos como achar, como identificar, às vezes a Meta só fornece o telefone, nós conseguimos aí por meio das operadoras a saber a quem corresponde aquele telefone, ou se tem o IP, ou tem o e-mail, e se vai atrás. Tem até, e são coisas que, como eu já jovem há mais tempo também, assim, não tão familiarizada com as tecnologias, nós estamos tendo sempre a aprender também de como conseguir o passo a passo para se poder ir realmente atrás e responsabilizar aquele candidato, aquele eleitor, enfim, está postando aquele tipo de informação, né, criminosa, ou mesmo um fato solidamente verídico. Tanto que esse outro aspecto que na regulamentação do TSE é terminantemente proibido a contratação de pessoas que façam, né, ficam fazendo aquela publicidade, aqueles na internet. Outra questão também que é importante, que hoje é permitido e que também é uma novidade relativamente recente, a questão dos influenciadores,
está regulamentado pelo TSE. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Marília. Os influenciadores vão poder participar das campanhas? Eles podem participar, sim. O que não pode, é terminantemente vedado, é o recebimento de qualquer tipo de monetização para a campanha, para fazer a publicidade. Mas é possível, sim, manifestar apoio, é possível dizer a sua preferência eleitoral, é possível, sim. Porque a se gente considera até um regulamento específico, pessoa natural com ampla rede de um número de seguidores. Isso está regulamentado pelo TSE. Também é uma forma de... não tem como fugir de certas coisas, né? Elas têm que se atualizar, têm de acompanhar o ritmo da vida, da tecnologia, enfim. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte, tem influenciadores aí com 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de seguidores. Eles declararem, abrirem seu voto para esse ou aquele candidato, é uma influência fortíssima, né? Pode. Eu acho que isso, a justiça é aquilo, né? Tá sempre em movimento, talvez possa ser reavaliado. Acho que até agora não teve nenhuma situação, né? Também depende do que a justiça vá detectar, né? De algum mau uso, porque, de fato, um influenciador, e dependendo do público, tem uma capacidade, né? De dirigir o voto, mas é isso também, ele tá legitimado, né? Ali. A gente teve experiência do Marçal, né? E veja, porque também ele é uma pessoa na física ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa com direito, é um cidadão também. Sim. E aí é aquele velho problema, ou até aquela velha discussão. O que prepondera ali é a liberdade de expressão, a vedação de que possa se manifestar politicamente. Então, é uma discussão interessante. Isso eu não pretendo aqui resolver, porque isso é academicamente, isso é discutido até hoje, o que em cada situação, como ponderar a liberdade com responsabilidade, com os limites, com o direito à honra, direito à vida privada que as pessoas têm. Então, são temas importantes, são temas interessantes. Acho que a questão toda, talvez, né, Marília, seja a magnitude, né, como o Irineu chamou a atenção, porque eu entendo também essa questão da liberdade, né, de expressar e de fazer campanha, como qualquer cidadão pode também, né? Exato. Uma pessoa carismática, digamos, né, que não tem uma rede social e que quer valorizar o seu candidato, apresentar suas qualidades e manifestar seu voto, seu apoio, ela tá livre para fazer isso, né, Marília? Então, acho que é essa paridade que busca se garantir também ao influenciador, né? Mas entendo também essa super abrangência. Mas é um risco para as campanhas, é um risco tão grande para as campanhas que pode acontecer qualquer coisa. Inclusive, imagina se alguém tivesse se associado ao Monark com seus zilhões de seguidores que tinham quando ele sugeriu o que ele sugeriu, que acabou cancelado. É um risco de uma campanha se associar com uma pessoa que tu não sabe o que pode acontecer. Sim. Eu, particularmente, não acharia a melhor estratégia do mundo. Porque, assim, é risco. É risco, é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa. Ou pode ter qualquer histórico que a gente não sabe. Mas muitos políticos certamente vão buscar esse tipo de apoio, né? Porque sabem que essas pessoas têm um público cativo ali que as segue nas redes, enfim, e que podem ser influenciados pelo voto, né? Então é preciso estar atento, vamos estar atentos a isso. Agora, outro ponto que eu queria ver com vocês aqui é o das pesquisas. O que mudou, Marília, para as pesquisas, o que pode, o que não pode. Pesquisa ainda é importante, também quero ouvir vocês aqui. As pessoas a pesquisa ainda induz a voto, por exemplo? Eu tenho muitos problemas com pesquisa. Tenho sérios problemas com pesquisa. Porque pesquisa, para mim, é assim... Numa campanha, a gente tem uma pesquisa que a gente não é aberta,
que não é registrada. É aquela que os partidos fazem para que é aquela que define estratégia e tem uma pesquisa de divulgação. Sim. E quando a gente sabe que tem uma pesquisa de divulgação, uma pesquisa... É porque a gente sabe que a outra pesquisa não é tão séria assim. Então, assim... E por que isso acontece? Porque... E aí eu tenho uma crítica ao jornalismo, e aí eu estou dentro de uma área que, né... Eu estou com 2 jornalistas aqui, não briguem comigo. Com 3, a Marília também é. 3, pode piorar ainda. E ainda está junto com os desembargadores, pode ser um problema. Mas, assim, as pesquisas, esse jornalismo de corrida de cavalo, que chama, que é bem conhecido, é bem estudado, esse fenômeno, é um tremendo problema. E assim, eu entendo o jornalista que vai e bota lá, fulano tá na frente, ciclano não sei. Porque ele resume a história, ele conta, ele é visual, ele tem tudo que... Aqueles gráficos são muito bonitos, tudo muito bonito, são muito didáticos. Tudo muito bacana, só que assim, ele influencia. Porque ninguém quer estar sozinho. A gente vive em comunidade e eu não quero ser ficar isolado dos pares. Então, assim, a tendência de votar com quem está na frente é muito maior. E aí tem vários momentos da pesquisa. Pode induzir alguém, por uma questão psicológica, de seguir aquela tendência que a pesquisa mostra. E aí tem vários momentos de pesquisa, né? Tem um primeiro momento na pré-campanha que a pesquisa serve para quê? Para validar possíveis candidaturas. Então, assim, ele influencia, é quase um endomarketing. Depois, agora, começa uma pesquisa que é para influenciar o eleitor. E, assim, ela não é uma pesquisa... ela é real, ela tem todos os critérios válidos, mas ela não é a melhor. E, assim, o que acontece... E aí tem outras questões. Cada instituto tem a sua metodologia. Sim. O instituto que vai na rua fazer entrevista, o instituto que liga no telefone, o instituto que faz pela internet, o instituto... E cada um tem um viés. Tem um instituto que está inflando a candidatura do Renan. Por quê? Porque ele faz a pesquisa toda online. O Renan Santos, com o MBL, ele mobiliza todo mundo para ir lá. E é a mesma coisa do candidato, do candidato a prefeito numa cidade do interior, que diz assim, vai ter pesquisa... Esse fim de semana vai ter... Onde é que vai estar o pesquisador? Por que tu quer saber? Não, porque eu vou mandar toda a militância para lá. Claro. Aí ele manda todo mundo para lá. Claro. E que pesquisa é essa? Ela deixa de ser uma pesquisa e ela vira uma ferramenta de marketing. Não né? é um instrumento tão preciso assim. A gente tem visto aí, nas últimas eleições, erros bem grandes. E temos institutos que não divulgam, que não aceitam fazer pesquisas que vão ser divulgadas. Esses eu levo bem mais a sério. Eu concordo com essa preocupação do Roberto. Eu também tenho uma série de restrições, assim, eu acho que são em 2 momentos, né? O da pesquisa em si, por si só, e também o tratamento jornalístico, né? Que se dá à pesquisa. E a gente... Lá no Jornal do Comércio a gente tem tido muito cuidado, muito critério, a gente faz sempre as reuniões, né, com toda a redação, porque a gente entende que esse é um processo que acaba, né, envolvendo todas as editorias para além da política, até porque no dia da cobertura, né, da eleição é uma força-tarefa, está todo mundo envolvido, e todo mundo vai se envolver. E então, assim, o que a gente procura para não ser desleal, né, com o leitor, com o nosso internauta do site, é trazer da forma mais clara no sentido assim, fulano lidera. Bom, lidera, mas ele está com 42 e o outro está com 40 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Sim. Então, lidera, mas eles estão empatados tecnicamente. Na verdade, então, a gente tem esse cuidado de trazer a informação, né, sem induzir já no primeiro destaque na chamada, né, ao erro, a uma percepção equivocada, né? Porque eles estão empatados. Então, às vezes, só uma abordagem mais leviana já né, traz esse problema, esse aspecto nocivo que o Roberto estava chamando a atenção. A gente vai pegar o exemplo agora da Quest, né? Lula 43, Flávio 40. Eles estão empatados ou eles estão distantes? Margem de erro de quanto? De 3? 2. E o Lula está 1 na frente. Eles estão empatados ou eles estão separados? É próximo. Muito e próximo. A gente tem que lembrar assim,
pesquisa é uma imagem de um momento. Sim. E esse momento não é o hoje. Já é sempre estamos nos referindo ao passado, alguns dias atrás. Exatamente. A pesquisa refere-se a 2, 3 dias, 4 dias atrás. Um fato novo que surgiu hoje pode mudar aquele resultado lá, na próxima pesquisa. Na próxima vez que E tem cuidado também, inclusive, a propósito disso, né, de uma margem, né, do dia da eleição para a divulgação da última pesquisa, né, Marília? Sim. Pode Como é que trazer é isso com mais Marília? precisão, eu acho, né, também. Porque a justiça, acho que vai tentando adequar aí para evitar, né, essas brechas aí para má interpretação, né, ou para uso equivocado. Hoje mesmo no tribunal, hoje foi julgado um recurso em relação a um determinado instituto de pesquisa que justamente se impugnava, se questionava a questão da idoneidade do próprio instituto. Porque em função do seu balanço, em função de toda da estrutura daquela empresa. Qual é o problema, qual vejo o problema desse tipo de situação? Os processos eleitorais são, vocês veem, né, cada dia ele é muito dinâmico, curtíssimo. Nós temos 45 dias de campanha, nós tínhamos, esse é outro aspecto também que eu acho que também poderíamos conversar um pouco, nós tínhamos 90 dias, e o período eleitoral agora é em 45 dias. E os prazos são todos ininterruptos, tanto que a partir de amanhã o tribunal já não fecha mais, até a diplomação, lá até 19 de dezembro, o tribunal vai permanecer aberto todos os dias. E muitas vezes esses processos, inclusive de impugnações de pesquisas, eles são muito céleres. E muitas vezes não se consegue, naquele período de tempo, se apurar mais a fundo em relação a isso, a questão da idoneidade do Instituto, a que ele está servindo, se é realmente sério ou não. Nós sabemos que tem institutos sérios e outros não tão sérios. Marília, posso fazer uma pergunta? Quantos institutos a gente tem registrados no Rio Grande do Sul? Você sabe? Só olhando. A gente passa de uma centena. Uma centena? E você falou, né, Roberto, que algumas campanhas contratam 3 institutos diferentes. Para terminar, só para concluir aqui o raciocínio, em relação à questão de muitas vezes não se ter condições de, naquele curto período de tempo, se apurar de uma forma mais verticalizada a questão daquele instituto. Agora, também aqui e ali ficou registrado hoje na sessão a questão de o próprio Ministério Público pode apurar, pode instaurar uma investigação, um procedimento para se realmente investigar qual é a origem daqueles recursos. Nós tivemos também uma demanda recente que o Instituto tinha sido contratado, tinha efetivamente uma pesquisa registrada no TSE, e o detalhe, todo e qualquer eleitor pode entrar no TSE, no sistema de pesquisas eleitorais, e comprovar se aquela pesquisa está ou não registrada. E ali, dentro daquele sistema, estão todos os dados em relação a todos os requisitos, metodologia, todos aqueles requisitos legais. Muito bem. E esse caso, o que aconteceu? Perdão, desculpe, Marília, eu te interrompi porque eu preciso fazer o intervalo, mas, por favor, conclua o raciocínio. E ele não tinha sido divulgado nada da pesquisa, mas o candidato que estava sendo favorecido
colocou na sua rede social lá que ele estava com tantos % de voto. Aí complica a situação. Muito bem, nós vamos fazer agora 22 horas e 16 minutos, vamos fazer mais um breve intervalo, em seguida a gente volta com o último bloco aqui do Ponto de Conexão para concluir a nossa conversa sobre o início da propaganda eleitoral de 2026 e as regras que devem ser seguidas por candidatos e partidos. Já voltamos. O Ponto de Conexão está de volta e hoje o programa discute o início da propaganda eleitoral para as eleições de 2026. A partir deste domingo, 16 de agosto, começa uma nova etapa da disputa eleitoral, com candidatos e partidos ampliando a comunicação com os eleitores. Bom, nós vamos nos encaminhando já para o segmento final aqui desse programa. Eu queria fazer uma última rodada com os nossos convidados, as considerações finais, aí 3 minutinhos para cada um. Falar um pouco do que pensa que vai acontecer, sugerir, deixar alguma dica, enfim, recomendações. Vamos lá então, Paula Coutinho. Bom, primeiro informem-se, né? Fazer aqui a defesa da jornalista que trabalha aí há muitos anos. Eu acompanhei a implementação da urna eletrônica em 1996, está completando 30 anos. Eu fui a Caxias do Sul acompanhar a eleição municipal que estava acontecendo, era Caxias, Pelotas, Canoas, eu acho, né, Marília? E Porto Alegre, né? Que eram os municípios teste, piloto, assim, para a implementação da urna eletrônica, né? E eu que trabalho há muito tempo sei dessa pecha do estigma, né, da política, que às vezes as pessoas não querem nem saber falar de política, mas informem-se, vale a pena. Todos nós somos sujeitos políticos, em qualquer momento da nossa vida a gente está, né, atuando de forma política, né? Em qualquer circunstância a gente está fazendo pela gente. Então acho que a gente precisa também escolher bem os nossos gestores, né? A gente tem 5 cargos em disputa agora, né? Deputado estadual, deputado federal, governador, presidente e mais 2 senadores. Então são 6, né? Indicados aí, né? Para eleição dia 4 de outubro estaremos todos lá apontando, né? As nossas preferências aí por um país, por um estado melhor. Com El Ninho ou sem El Ninho, né, Paulo? Exatamente, a questão do El Ninho, a gente está agora falando, né, o propósito desse programa é abordar a questão da campanha eleitoral que começa nesse domingo e com ênfase nas ruas e na internet, né, a partir de 28 em rádio e televisão, sim, mas ruas e internet permitidas a partir de domingo, né, e a gente sabe que está sob a influência aí de um El Ninho que deve se acirrar, especialmente no mês de setembro, e pega em cheio aí o período das campanhas de rua. Por isso, acho que é mais uma preocupação, né, das coordenações das equipes de campanha, de como ajustar nessa mobilização de rua, que a gente sabe está perdendo um pouco, né, da sua força, né? E, de outro lado, já vem a força, né, crescente e premente aí da internet, das redes sociais, e é isso que a gente tem, pelo menos nas sondagens, com as equipes de campanha, já prevendo como é que vai ser essa largada. A intenção é focar, realmente, redes sociais e internet, claro, não esquecendo, né, a gente sabe dos nossos locais já estratégicos, assim que os políticos costumam fazer as panfletagens, né, buscam os bandeiraços, a militância, né, nas reuniões, concentrações tradicional, break da redenção no domingo, parcão, comitês de cada uma das candidaturas, né, e esse deve ser o grande foco, mas a questão do El Ninho é uma preocupação segura também, ficar, né? De olho na meteorologia. O pessoal está de olho na meteorologia e acho que para além, né, da questão da articulação, tem também a preocupação realmente, né, na manifestação de alguma intempérie mais agressiva, mais aguda, né, de como também a Justiça Eleitoral vai poder lidar com isso, né? Muito bem. Roberto. Esse é um momento muito legal, assim, que as campanhas estão fervilhando, meus colegas do marketing político estão enlouquecidos, deixando programas eleitorais prontos. Quem é organizado já deve estar com a primeira semana, no mínimo, pronta. Quem é desorganizado está com os cabelos de pé enlouquecendo. Então, assim, eu vou pedir para meus colegas do marketing eleitoral que joguem a bola, joguem o jogo certo, joguem o jogo direitinho, lado B, toda essa coisa. Vamos deixar isso para lá. Joga certo, joga bonitinho. Ninguém vai trazer mais problema para o TRE
né, aquelas coisas básicas, segue a regra do jogo, vamos jogar para a democracia ganha. Para o eleitor, pensa, ninguém tem político de estimação, tu não precisa ser fiel a um plano político ou um ideal político. Cabeça aberta, olha, analisa, pensa. Não dá para ficar pensando que eu vou seguir só porque senão eu vou ficar mal com o amiguinho. Não, segue a tua cabeça, vê o que é bom para ti mesmo, esteja aberto para ouvir as propostas. Vão ter poucas propostas? Vão. Mas segue, tenta seguir. Tenta ver a proposta, achar a proposta no meio dessa confusão toda da polarização. Eu acho que essas são as grandes coisas importantes dessa início de campanha. Depois, durante a campanha, a gente vai se divertir mais. Atenção aos factoides. Atenção aos factoides. Ameaça de bomba, não que registra candidatura. Atenção, nem tudo é o que parece ser, tá? Mas nem tudo não é o que parece ser também. Então, atenção. Muito bem. Marília. Pois então, Paula, tu engana bem, porque eu também, em 1996, entrei no tribunal, foi o ano da urna eletrônica também. E é uma jornada, né? É uma jornada. Eram encaminhados aqueles disquetes grandes lá para o tribunal, tudo centralizado lá, enfim. Mas hoje, o que eu posso dizer em relação à questão do El Niño, a Justiça Eleitoral fez uma eleição em 2020 na Covid, 2024 com enchente. Sim. E foi sucesso. Então, a Justiça Eleitoral também conseguirá vencer essas dificuldades que, porventura, venham a ocorrer. E fariam apenas de novo, um alerta muito forte para o eleitor não compartilhar notícias falsas. E, principalmente, em relação a pesquisas não registradas, como eu falei, a multa é bem significativa. Então, antes de compartilhar qualquer informação, procure as agências de checagens. O próprio TSE tem lá algumas informações em relação a notícias que tenham sido já checadas. E a questão também da ordem de votação, que dá muito, porque começa o deputado federal, depois estadual, os 2 senadores, governador e presidente. Muito problema já deu, porque o eleitor pensa que começa com os majoritários, mas não, começa com o deputado federal. Então, leve essa colinha, são 6 votos. Vão ser 6 votos. 6 votos. 6 votos, porque são 2 cargos de senador, né? Isso. Então, cuidar muito essa questão. E uma boa eleição, procure consultar lá no Divulga Conte também, no site do TSE, o seu candidato, o candidato da majoritária lá tem plano de governo, procure se informar. A melhor forma de combater a desinformação é a informação. E uma boa eleição a todos. Muito obrigada também por esse espaço tão importante e também já pedi também o auxílio da imprensa, que é tão importante para essa questão do combate à desinformação, para que a gente tenha uma eleição, um pleito com bastante legitimidade, com bastante liberdade, mas com muita responsabilidade. Muito bem, eu queria agradecer muito aqui a participação da Paula, do Roberto e da Marília, que nos ajudaram a fazer essa reflexão sobre o início aí da campanha eleitoral. Começa no domingo, a grande largada, e nós estamos dando hoje aqui também no Ponto de Conexão a nossa largada na cobertura da campanha eleitoral. Voltaremos ao assunto nos próximos meses, com certeza, mas hoje a gente inaugura também aqui a nossa cobertura da campanha eleitoral, pedindo a todos que realmente observem tudo que foi dito, foi falado aqui. É importante, a democracia agradece se a gente seguir essas regras. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Obrigado também pela sua companhia em casa e pela audiência. Você pode continuar acompanhando a programação da Rede RS pelo canal 55.1 da TV aberta, pelo canal 511 da Claro TV, também ao vivo pelo YouTube no @canal Rede RS. Uma boa noite para todos, um ótimo final de semana, até segunda, se Deus quiser.